Olá, esse é o Decide na TV. No programa de hoje é um papo com o professor Renato Russo, falando um pouquinho sobre política nas organizações. Bem interessante, hein? Fica aí que a gente já volta. Olá, esse é o programa Decide na TV, uma realização da FEA USP e da TV Altiora. Hoje estamos com o Renato Russo, ele é bacharel em Ciências Sociais pela USP, mestre em Administração pelo INSPER, como também conselheiro de Administração de Empresas e professor do Núcleo Decide. Renato, como poderíamos definir política nas organizações? Olha, de forma simplificada, eu diria que política é aquela ação de poder ou aquela ação de influenciar que as pessoas adotam para proteger ou para promover os seus próprios interesses. Elas fazem esse tipo, se engajam nesse tipo de ação política quando não existem na organização regras formalizadas ou sancionadas pelas quais elas podem conviver, enfim, na vida organizacional sem recorrer a meios políticos. Você poderia dar um exemplo? Quando isso efetivamente ocorre numa organização? Claro. Imagina a seguinte situação, uma pessoa que está disputando uma vaga, né, para uma promoção e, portanto, está disputando uma determinada vaga pela qual outras pessoas estão concorrendo. Se a empresa onde ele trabalha tem regras muito bem definidas de como as pessoas vão evoluir na sua carreira ou vão ser promovidas, é pouco provável que essa pessoa se envolva ou se engaje em ações políticas. Por quê? Porque a regra está clara, então ele não gastará muito tempo ou muito esforço, muita energia para fazer qualquer tipo de ação política. Em contrapartida, se não existirem regras claras, o que essa pessoa fará para ganhar a vaga? Ele vai se envolver em alguma ação política, de que tipo? Ele vai tentar influenciar o chefe, vai bajular o chefe, vai, por exemplo, tentar atacar a reputação dos seus colegas que estão concorrendo para a mesma vaga, exatamente para que ele possa, de alguma forma, digamos assim, fazer algo que está à margem do que a empresa permite, né, oficialmente ou formalmente, para ele se promover ou para ele buscar alguma vantagem para si próprio. Essa é uma ação política. Mas essa é uma decisão no nível de indivíduo. Como que uma decisão a nível de organização ela pode interferir? Olha, o que é um processo decisório? Um processo decisório é um caminho que você vai tomar de acordo com um determinado nível de restrições ou requisitos, né? Todo processo decisório está sujeito a diversos tipos de restrição, quais sejam de ordem técnica, ou de ordem intelectual, ou de ordem material, ou de ordem financeira. Toda decisão, quanto mais complexa a decisão, mais o nível de restrições, né, que existem para tomar esta decisão. Entre estas restrições, além das restrições técnicas e financeiras, existem as restrições que dizem respeito aos interesses daqueles que estão envolvidos no processo decisório e que, obviamente, tentarão defender os seus interesses se aquela decisão, se uma determinada decisão vier contra os seus próprios interesses. Tá certo? Mas defender seus próprios interesses, isso é ético? É interessante você dizer isso porque, normalmente, quando você pergunta por que as pessoas não se envolvem ou não se engajam numa ação política, normalmente elas falam que elas não querem fazer política porque política seria uma coisa pouco ética ou antiética. Quase que, digamos assim, vinculando o fato de eu fazer política ao fato de eu não ser ético, né? Como se as duas coisas fossem excludentes. Ou como se, por exemplo, digamos assim, a minha postura ética é consequência da política. E elas não são excludentes? Não, absolutamente. Olha, eu vou te fazer um outro caso para você ver como que isso não é tão linear, esse raciocínio. Imagina a situação de um subgerente de uma unidade de produção numa indústria manufatureira, né? Que estudou uma solução, uma mudança no processo de trabalho que ele entende que vai, com isso, motivar, né, os funcionários que trabalham naquilo,
que vai melhorar a qualidade da produção e vai, inclusive, diminuir custos relacionados àquele processo. Ele entende que aquilo será uma excelente oportunidade para ele se promover, claro, ele eventualmente depois crescer na carreira, mas antes de tudo ele percebe que aquilo é importante para a organização. Muito bem, esse subgerente vai procurar o seu chefe, que é o gerente da área, e vende a sua ideia para o gerente. O gerente, naquele momento, porque é eventualmente distraído por outras prioridades, não aceita a sugestão do subgerente. O que o subgerente deve fazer para avançar, né, para ver a sua ideia implementada? Deverá se engajar numa ação política, isto é, ele deverá agir politicamente, deverá influenciar o seu chefe de alguma forma, tal que ele consiga, ou seu chefe, eventualmente outros atores importantes no processo decisório da empresa, para que ele possa vender a sua ideia e a sua ideia possa ir à frente. E como ele vai fazer essa relação da ética e da política? Veja, quando ele definiu, quando ele está defendendo uma ideia que é muito positiva para a organização, além de ser importante também para os seus interesses, ele não está agindo, não está agindo politicamente simplesmente para preservar os seus interesses. Está agindo politicamente também para o interesse da organização e, obviamente, de todas as pessoas que estão envolvidas eventualmente naquele processo. Consequentemente, nesse caso, a ação política, isto é, a ação que ele iniciará para influenciar os seus superiores para implementar esta nova decisão, não será antiética, ao contrário, é uma decisão ética, porque é uma decisão que vem ao encontro dos interesses da organização e vem ao encontro dos interesses das pessoas que trabalham nela. E como esse profissional, que ele é politicamente habilidoso, ele vai conseguir fazer valer os seus interesses? Pois ele poderá reagir de várias formas. A ação política, obviamente, não é determinada a priori, não existe uma receita de bolo para agir politicamente. Isso vai depender muito da sua maturidade, da sua sensibilidade política, da sua senioridade no cargo, etc. Mas ele poderá reagir de várias formas, né? Ele poderá, por exemplo, reagir continuando a demonstrar todas a sua ideia através das argumentações técnicas, né? Continuará, portanto, tentando convencer o seu chefe, ou poderá eventualmente passar por cima do seu chefe. Por exemplo, ele poderia imaginar: vou falar com o diretor, porque já que eu não consigo convencer o meu chefe, eu vou falar com o diretor. Então, dá um bypass, né, no seu chefe. Ou ele pode, por exemplo, digamos, desistir. Ele diz o seguinte: olha, afinal das contas, a empresa não é minha, então eu vou ficar passivo, eu vou me limitar a fazer o que é da minha área, etc. Ou poderá cooptar o seu chefe, né? Poderá cooptar o seu chefe para que convença ele efetivamente a ir à frente. O que é importante, é que eu acho que aqui é o ponto central, não é tanto saber qual que é a ação política que esse gerente ou subgerente ele vai assumir. O que é importante é que ele, se for habilidoso ou se for politicamente sensível, ele vai entender que uma ideia, ainda que seja muito bem fundamentada, tecnicamente muito bem instrumentada, eventualmente necessitará de um apoio político para que ela possa ser implementada. E, portanto, deverá necessariamente recorrer a uma ação política, caso ele queira ver o seu interesse e o interesse da organização preservado, enfim, e protegido. E quando num processo decisório existem muitas pessoas ou grupos envolvidos numa decisão, como agir politicamente? Quando nós entramos na dimensão da organização como um todo, isto é, entramos na dimensão das decisões mais complexas ou estratégicas, o que acontece? Nesse caso, nós teremos diversos atores envolvidos com o processo decisório. Normalmente, os executivos de uma empresa estarão envolvidos com este processo decisório e é natural que cada um desses executivos tenha uma ordem de preferências, digamos assim, muito diferente entre si. E eles agirão para que a decisão, de alguma forma, não ameace os seus interesses. Então, o processo político, no processo decisório estratégico, ele é absolutamente relevante,
para que você consiga fazer convergir, né, os interesses dos atores envolvidos no processo decisório com o interesse da organização, tá certo? E esse processo político é um processo, digamos, absolutamente relevante, não só para que efetivamente você possa ter uma convergência de interesses, mas você tem que garantir também que, na hipótese de alguns dos atores não ter, digamos assim, não ter concordado com a decisão tomada e, portanto, não ter feito parte do consenso em cima daquela decisão, eles não venham a se sentir prejudicados no futuro por este processo decisório. Então, em outras palavras, é o seguinte: é muito difícil você atingir o consenso em todas as decisões, né? Você, porém, tem que garantir que, mesmo aqueles que eventualmente serão prejudicados ou não terão as suas ideias como sendo as vencedoras do processo decisório, é muito importante que essas pessoas não percebam que possam vir a ser comprometidas ou prejudicadas lá na frente no normal curso dos negócios, no normal processo decisório que a empresa continuará fazendo. Então, esse é um dos focos de uma boa política organizacional. Aquela que garante não só um processo, digamos, rico de decisão, absolutamente aberto e rico de informações, enfim, de conflito de informações e de pontos de vista, mas aqueles que também preservem os interesses de todos. Não só aqueles que eventualmente ganham em uma determinada decisão, mas também aqueles que não ganharam naquela decisão, mas que sem dúvida participaram do processo decisório de tantas outras decisões e perceberão que seus interesses continuaram sendo garantidos, né, ao longo, enfim, do caminho, do normal andamento dos negócios, né? Renato, para concluirmos, sua visão de política nas organizações não parece ser negativa, eu estou correta? Está corretíssima. Eu diria que o processo político ele é intrínseco à vida organizacional. Gostemos ou não, a política não é algo que nós, digamos assim, podemos excluir, né, de uma vida organizacional. E por que isso? Porque efetivamente o processo decisório na vida organizacional é algo que é administrado por grupos de pessoas que têm, digamos assim, preferências muito distintas, mas que de alguma forma devem em algum momento convergir a favor do interesse organizacional. Então, nesse aspecto, eu diria que toda organização deve lidar com a política como um instrumento pelo qual ela pode, na verdade, otimizar o seu processo decisório, pode garantir inteligência ao processo decisório, tá certo? E não demonizar a política como se a política fosse, a priori, alguma coisa que envolve necessariamente interesses escusos ou, eventualmente, uma visão única e exclusivamente, digamos assim, em defesa dos interesses particulares das pessoas. Queria agradecer, Renato, a sua presença no nosso programa Decide na TV. E para mais informações, por favor, acesse www.nucleodecide.com.br. Até logo. Esse foi o Renato Russo, falando um pouquinho sobre política nas organizações. Bem interessante. Nos próximos programas, outros pesquisadores e outras pautas. Obrigado e até lá.